Recentemente tivemos um triste acidente com um submersível que foi visitar o Titanic no fundo do oceano. Talvez seja um recado à natureza que em alguns lugares nós humanos não devemos tentar chegar. Mas, desde então, Titanic foi um dos assuntos mais comentados em todas as redes sociais. E hoje aqui, no canal Mundo Reverso, vou lhe trazer fatos fascinantes sobre o Titanic que você provavelmente não sabia. Então, já te inscreve aqui no canal Mundo Reverso, coloca o teu CD da Celine Dion no último volume e, é claro, não esquece de deixar aquele like maroto para apoiar o crescimento do canal Mundo Reverso. E bora embarcar nesta aventura. Tesouros do Titanic. Uma infinidade de gemas foi escavadas nos destroços ao longo dos anos. Para ser bem mais preciso, mais de 6.000 gemas, alguns achados únicos. Incluem um sino de aviso, um par de luvas e um violino que pertencia a Wallace Hartley. Hartley era a líder da banda que tocava músicas enquanto o navio afundava. Sim, isso realmente aconteceu, não é invenção do filme. O navio foi chamado de Titanic por uma razão. E agora me diz uma coisa, tu sabe qual o motivo do navio se chama Titanic? Ele não se chama de forma aleatória, tem um motivo especial. Não era apenas um nome, mas era o maior navio de navegação tona na época. Seu nome foi derivado do Titã, da mitologia grega, a segunda geração de seres divinos, reverenciados por seu tamanho colossal. O navio tinha 269 metros de comprimento e 53 metros de altura. Somente seus répteis em chapa de aço passavam de 1.200 toneladas. Poderia ter sido pior ainda. O naufrágio de Titanic causou grande miséria, com cerca de 2.224 passageiros, vindos de vários países diferentes, com destino a Nova York. A maioria deles planejava buscar uma nova vida no exterior, e o total de baixas não é exatamente conhecido, devido a algumas confusões na lista de embarque dos passageiros. Seu número de mortos é estimado entre 1.490 a 1.635 mais ou menos de pessoas. Ainda assim, considerado que Titanic estava com capacidade insuficiente durante sua viagem inaugural em 10 de abril de 1912, as coisas poderiam ter sido muito piores. Apenas 710 pessoas conseguiram sobreviver a esse desastre. O Titanic poderia ter acomodado mais de 1.000 passageiros nas salas de terceira classe, mas apenas cerca de 700 pessoas estavam a bordo em sua viagem inaugural. E devido a uma greve nacional por conta do carvão, poderia ter contribuído para isso. Algumas das pessoas que compraram sua passagem podem ter cancelado na última hora, e muitos outros preferiram esperar o fim dessa greve. Muitos morreram nas acomodações da terceira classe, uma vez que estavam localizados nos convés médio e inferior. Os portões foram trancados para manter os convés da primeira classe exclusivos, para ver que até nessa hora o pobre se fode. Mas quando o acidente aconteceu, este foi o primeiro lugar a ser inundado, com água do mar. Dizem que a tripulação em pânico não conseguiu abrir os portões e muitos ficaram presos no fundo, mas bem na real que entre nós, cagaram pra isso, né? Que pobre só se fode. O preço dos ingressos. A White Star Line, proprietária do RMS Titanic, queria que os designs dos seus novos navios fossem bem espaçosos e confortáveis. Eles queriam priorizar mais o luxo
e havia poucas restrições financeiras dadas aos seus engenheiros de designer durante sua construção. Isso também significa que o navio teria que vender seus ingressos a um preço muito alto para não sair no prejuízo. Os bilhetes da primeira classe na época eram vendidos de 30 a 4.350 dólares. Nas taxas de hoje, isso seria algo entre 775 e 100.012 dólares. Suas comodidades incluíam uma biblioteca, piscina, restaurante bem sofisticado e cabines bem chiques. As passagens de segunda classe custavam de 12 a 60 dólares, que equivale hoje em dia de 300 a 1.500 dólares. E as passagens de terceira classe variavam muito, de 8 a 40 dólares, e isso equivale de 200 a 1.100 dólares nos dias atuais. O desastre foi previsto. O autor do romance Futilidade ou Naufrágio de Titã estava entre os que ficaram chocados com a previsão do destino do RMS Titanic. As condições ambientais da história e os detalhes de como o navio afundou, como a descrição do próprio transatlântico, era surpreendente, semelhantes se não exatos. O livro de Morgan Robertson foi publicado 14 anos antes dessa tragédia, e muitos atribuíram isto a uma clarividência. Mas, no entanto, o próprio Robertson disse que havia apenas escrito o livro com base em seus conhecimentos sobre navios e vela. O que havia pensado e escrito como ficção estava fadado a acontecer caso os padrões de regras de transporte não fossem melhorados. RMS significava algo estranho. O RMS Titanic não era apenas um transatlântico de luxo que comportava passageiros para Nova York, cruzando a linha inglesa até a costa norte da França, como muitos navios faziam nesta época. Também levava diversas cargas transportadas para a troca de comércio, como a bagagem regular trazida por seus passageiros. O que muitos nem imaginam é que ele também carregava correspondência dos correios. Isso fazia parte de um contrato entre sua empresa mãe e a Royalty Mail. E RMS na verdade significa Royal Mail Ship. A tripulação foi obediente a uma falha. O Titanic foi projetado para transportar mais de 900 tripulantes, mas apenas 885 foram empregados durante sua viagem inaugural. Eles só foram recrutados cerca de um mês antes do embarque. Muitos deles embarcaram no navio no próprio dia. A maioria deles trabalhava apenas de forma casual. Apenas 214 tripulantes sobreviveram ao acidente. Alguns morreram minutos após o impacto com o iceberg, pois estavam estacionados nos convés inferiores. Além de homens de segunda e terceira classe, a contagem de mortes de tripulantes foi a mais alta. Alguns morreram ajudando os passageiros a subir para o convés mais alto, enquanto os 5 funcionários dos correios a bordo morreram protegendo obedientemente suas cargas. Muitos sabiam que não iam sobreviver. Depois que o RMS Titanic atingiu um enorme iceberg, os oficiais e tripulantes do navio rapidamente perceberam que o navio iria afundar. O clima deve ter ficado bem tenso nas primeiras horas, pois além do pânico e aflição, estava muito frio. E muitos dos que caíram do navio não morreram afogados, mas sim de hipotermia. Muitos dos homens sabiam muito bem que não iam sobreviver, mas mesmo assim tentaram se acalmar. Um desses homens era o hóspede mais rico do navio, John Jacob Astor IV, cuja esposa estava grávida, enviando-a para um bote salva-vidas. Ele permaneceu incrivelmente calmo. O mar estava calmo. Você ficará bem. Você está em boas mãos. Encontro você pela manhã.
garantiu ele a sua esposa. Mal sabia ele que ele nunca veria a luz do dia novamente. Muitos outros quase estariam lá. A viagem inaugural, que virou uma tragédia, poderia ter sido muito pior se o navio tivesse navegado na sua capacidade máxima. Mas muitos dos que já tiveram passagens cancelaram antes do dia de suas viagens, por diversos motivos. Por um lado, havia uma greve de carvão acontecendo, e alguns dos que realmente embarcaram no navio não pretendiam ficar durante toda a viagem e desembarcariam bem antes do seu destino final. J.P. Morgan era um daqueles que deveria ir na viagem, mas ele decidiu cancelar seus planos na última hora. O preço elevado das acomodações provavelmente deixaram ele um pouco indeciso, odiando os horários das viagens também. Outra personalidade notável que evitou por pouco essa tragédia foi o proprietário da Hershey, Milton S. Hershey e Alfred Dewey Vanderbilt. O navio funcionava com combustível de carvão. Levaria alguns dias para que o navio gigantesco navegasse e chegasse ao seu destino final, passando por alguns portos, e ao longo do caminho teve que carregar carga extra para que isso fosse possível. Como seu motor funcionava com combustível de carvão, carregava consigo 6.000 toneladas de carvão, navegando em média a 600 toneladas de carvão por dia. Esses carvões foram alimentados à grelha por funcionários chamados de bombeiros, por razões óbvias, né? Tudo aconteceu no convés inferior, onde estava quente e muito fumegante. Os do convés inferior foram as primeiras vítimas desse acidente. Suas salas de trabalho foram inundadas e muitos ficaram presos no interior depois que as portas foram automaticamente seladas para manter o navio à tona. Titanic tinha 4 pilhas. Devido ao tamanho colossal da estrutura, o Titanic tinha longos convés. Seu convés superior estava aberto e abrigava 4 grandes funis conhecidos como pilhas. Eles eram feitos de pinho e teca, e 3 deles serviriam como aberturas para a combustão do carvão abaixo. A 4ª pilha era tão grande quanto as outras, foi construída para fins estéticos. Fora isso, ele tinha uma função menor, de ventilar a cozinha. Os tripulantes entraram em pânico e apressaram a ventilação do vapor, com medo de que o contato da água fria com o calor do vapor fizesse com que as cabines explodissem. Muitos dos membros da tripulação não eram marinheiros. O emprego dos membros da tripulação para o Titanic foi feito às pressas, faltando apenas um mês para a partida programada, como eu falei anteriormente. Aqueles que receberam treinamento o fizeram minimamente ou quase nenhum. Alguns embarcaram até poucas horas antes de deixar o porto. Essa é uma das razões pelas quais muitos tripulantes estavam bem mal preparados para alguma emergência, e a desorganização durante as horas que se seguiram o acidente. Thomas Whitley era um comissário do Titanic que quebrou a perna ao montar um bote salva-vidas quando os destroços caíram sobre ele. Ao lado dele está Violette Jessop, que também era comissária do navio, que havia sofrido o naufrágio do RMS Olympic um ano antes. Jessop experimentaria novamente um naufrágio do Britannic, o navio irmão do Titanic, que foi usado como navio hospital. 4 anos depois, após ter sofrido todas essas aprovações em pleno mar, ela foi chamada de Senhorita Inafundável. Restaurante do Titanic. A maioria dos passageiros de primeira classe do transatlântico estavam alojadas no convés B, de subestação de peso, ou no convés do ponte. Suas cabines eram espaçosas e imponentes, como passageiros privativos.
Foi aqui também que eles teriam suas experiências gastronômicas, no restaurante à la carte. O proprietário Luigi Gage, também falecido nesta noite. Havia também o café Parisien no mesmo convés, onde os passageiros dispunham de uma luxuosa variedade de opções de refeição. Era um bom lugar de lazer, que era operado por funcionários que eram todos subcontratados. Apenas 3 membros da equipe do restaurante conseguiram sobreviver à tragédia do Titanic. O navio foi modelado e inspirado no Hotel Ritz. Enquanto seus concorrentes construíam navios menores e mais rápidos, o Titanic e seus navios irmãos foram projetados maiores e muito mais luxuosos. O objetivo era bem claro: era torná-los mais como uma espécie de hotel-navio. Na verdade, seu interior foi feito para parecer uma versão mais leve dos Ritz Hotel de Londres. Seus quartos foram inspirados no estilo Império. Os estilos decorativos das cabines variam do Renascimento ao Luís XV, todos combinando com recursos de primeira classe. Os passageiros podiam passar o tempo no veranda café, com vista panorâmica ao oceano, ou apenas conversar no café Parisien, como se estivessem numa calçada na França. Aqueles que queriam ficar sozinhos poderiam encontrar um lugar para ler ou escrever ou fazer alguma outra coisa. O capitão não tomou a decisão difícil. William McMaster Moorshot era oficial encarregado quando ocorreu a colisão ao iceberg. Com 16 anos de experiência, ele foi promovido ao diretor do Titanic, mas serviu temporariamente como primeiro oficial naquela noite. Ao ver o iceberg, ele ordenou que o navio fosse virando, mas havia muitos relatos de suas ordens que foram muito debatidos após o desastre. Alguns dizem que ele pediu para virar o navio a bom bordo, enquanto outros diziam que pode ter sido um hard a port. Levou apenas 37 segundos para o navio atingir o grande iceberg, desde o momento que ele foi avistado. Alguns questionam a eficiência de sua decisão e se perguntam se comandos melhores tivessem sido dados, o acidente podia ter sido evitado. O capitão era um dos melhores. Edward J. Smith rapidamente subiu na hierarquia da prestigiosa White Star Line. Com suas valiosas experiências como oficial na Marinha Mercante Britânica, ele era conhecido por ser muito disciplinado. Em 1904, foi promovido a comandoro do carro-chefe da empresa. Ele foi nomeado capitão do Titanic durante sua viagem inaugural no Olympic, mas tinha planos anteriores de se aposentar após essa missão. Smith permaneceu fiel aos seus princípios e missão como capitão até o último momento. Mesmo durante suas últimas horas de serviço, falando diante de seus homens, ele disse: "Bem, rapazes, façam o melhor para as mulheres e crianças e cuidem de si mesmos." Essas foram suas palavras finais. Ainda há muitos fatos fascinantes e curiosos sobre o Titanic, que apesar de anos após sua colisão, nos surpreende com coisas que nós não conhecíamos. Então, caso queira uma parte 2 sobre fatos fascinantes sobre o Titanic, curtam esse vídeo aqui, que se esse vídeo chegar a 500 likes, eu farei uma parte 2 e contarei fatos sobre o Titanic que você provavelmente desconhece. Comenta aí se está gostando desse vídeo. Caso possa também, se inscreve aqui no canal Mundo Reverso e nos acompanhem nesta aventura a bordo, pois a jornada, independente do que acontecer, continua! Jesus never ends. It works its way inside.